Pacífico. E então, todos bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês quem é o palestrante dessa noite. Antes, eu só gostaria de falar que a pessoa que era para estar aqui é a Valéria Amores. Ela não pôde vir, então eu estou substituindo. E então, quem vai estar falando conosco hoje é aqui no Clube do Livro, né? Sobre o livro Vivi Rudá, Guia Prático para a Aplicação de Valores na Educação, é o Paulo Barros. O Paulo Barros é educador, mestre em programa Vivendo Valores na Educação e professor da Brahma Kumaris há muito tempo, né? E o Paulo Barros, ele também foi um dos organizadores desse livro, que é o Vivi Rudá, junto com outras pessoas, né? Ele foi um dos colaboradores, tem os organizadores e os colaboradores, ele foi um dos colaboradores, e ele tem uma vasta experiência nessa área de educação pautada em valores, né? Durante décadas ele trabalha com isso e ele coloca na educação os valores. Então, uma pessoa muito especial para estar aqui conosco compartilhando hoje. Então, bem-vindo, Paulinho. É uma maneira que a gente chama ele carinhosamente, né? E deixa eu ver se ele já está aqui. Sim, boa noite. Boa noite. Então, nesse primeiro momento, a gente também abre para os debates, né, Paulinho? Nos 20 primeiros minutos, a gente também tem a Cleide aqui Romero, que é responsável pelo Vivendo Valores no Brasil, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam. E também eu peço desculpa que aqui no começo alguém falou do som, eu não entendi muito bem, eu falei que depois a gente abriria o som, porque eu pensei que era o som do debate, mas era que a pessoa não estava conseguindo falar, então me desculpem. Então, se alguém quiser falar nesse primeiro momento, levante a mãozinha, acho que a Cleide vai falar, que leu o livro, que conhece muito o livro, né? Eu conheço, trabalho com livro. O Paulo também, e alguém mais quiser debater com eles que leu o livro, então nesses primeiros 20 minutos está aberto a um diálogo. Tá bom. Paulinho, acho que ele dá a dica quando ele quiser que a gente entre também, né, Paulinho? Eu estou seguindo o Valdete. Tá certo. Então, assim, esse momento é aberto para o debate. Então, se vocês quiserem um começar falando, outro começar, está aberto. E se alguém leu o livro e quiser compartilhar, esses 20 minutos a gente tem para isso. Depois, se não acontecer por aí, tem perguntas aqui. Perguntas não nos faltam. E também o preparo de vocês, né? Tá certo, tá certo. Paulinho, quer começar? Como eu falei, eu vou seguir a proposta da Valdete, né? E eu agradeço o convite da editora, Brahma Kumaris, através de Kátia Roel. E é um prazer estar aqui com vocês, estar com o Valdete, que há um tempo eu não via, e Leide, que a gente está sempre em contato, o nosso trabalho de voluntário do Vive, né? É verdade. É um livro que eu colaborei, eu não sou um dos organizadores, né? Mas eu colaborei a convite da Márcia Medeiros. Colaborei com as propostas de atividades. Eu confesso que eu não tinha lido o livro todo ainda, é um livro denso, né? Ele não é denso, ele é um livro extenso, mas não é denso, porque os valores não devem ser densas, elas devem, né? Que a proposta do livro o faz ser extenso, né? Mas é um livro que eu confesso que eu me surpreendi, eu não tinha lido todo, né? Mas assim me surpreendi com a beleza, né? Com a proposta, como ele é bem escrito e estou assumindo essa falha, né? Eu tive a oportunidade
de consertá-la. Eu tive a oportunidade de iniciar no Vive, trabalhando com o guia de capacitação que a Daiane Tillman escreveu, né? E ele se esgotou, enfim, a gente precisava de um material e a Márcia Medeiros foi muito feliz em convidar gente muito boa para participar com ela, como é o Paulinho, né? E aí fez esse livro que assim é um guia de capacitação. Ele é um livro que eu utilizo para quando eu estou escrevendo, montando as capacitações, né? E indico para os educadores estarem utilizando para colocar em prática tudo aquilo que a gente tem de recurso no Vivo, né? Então, assim, eu tenho esse livro como um guia mesmo, e ele é guia prático. Então, você quer atividade para qual faixa etária? Para 6 anos, então, vou lá, para que matéria? Para educação ambiental. Então vamos ver, nós vamos lá procurar, e você encontra atividades para diferentes faixas etárias, para todas as matérias do currículo. É um livro muito prático, né? A Márcia foi muito, muito feliz, e vocês também que participaram disso, né? Escrevendo capítulos e tal. Assim, é muito fácil de entender e do professor colocar em prática, né? Eu tenho várias questões aqui que eu até gostaria de saber, se o Paulinho quer falar um pouco do que você escreveu nesse livro. Você pode seguir agora, Cleide. O Paulinho tem toda uma sequência depois. Tá. Então, assim, além de ser um guia completo, que ele substitui, então, o guia de capacitação que a Daiane tinha antigamente, né? Ele conta a história do programa, né? E por que a BK é tão importante nisso, né? Então, eu acho que isso esclarece muita coisa, porque o Vive, ele é coordenado internacionalmente pela Alive, e a Live é como um organismo que ela toma muito cuidado, porque como o programa é praticado no mundo inteiro, então ela preconiza que o programa não deve ficar ligado a nenhuma religião e a nenhum partido político e tal. Então, que é um programa que ele tem que seguir sendo independente para que realmente, né, se faça todas as aplicações de acordo com a cultura, né, do país em que ele está inserido e tal, do local, e não afete, né, não dê nenhum problema com relação nem à política nem à questão religiosa, né? E aí, estarmos inseridos na BK, quer dizer, a BK, na verdade, trouxe esse programa para o Brasil, e aí, como é que a gente coloca, a Live não quer que seja ligada a uma religião e vocês estão na BK? E nós optamos, né, Paulinho, quando foi montado esse comitê gestor, né, que a Núbia é a coordenadora nacional, eu sou de capacitação, o Paulinho é da toda a parte intelectual e de escrita de materiais e tal. Não? Eu acho que é. Eu já usei muito texto seu. E o Aloysio, que está no Rio de Janeiro, que também é excelente pessoa que pensa, participa, ajuda. Então, quando foi montado a Luciana montou esse grupo gestor, ela fez essa pergunta, se a gente queria permanecer na BK, uma vez que a Live tinha essa questão, né? E nós todos fomos favoráveis. Lógico, a BK é o organismo que trouxe, né, o programa, e o programa está no Brasil inteiro, então a gente não tem questões com relação a isso, né? E quando a Márcia escreve o livro, né, junto com as outras pessoas, e ela coloca
toda a história do programa e tal, enfatiza a questão de pertencermos, né, a um grupo que traz uma série de vantagens de nós estarmos dentro da BK, né? Então, as pessoas, elas refletem mais, quando os participantes da BK como um todo, quando vão para o Vive, já estão metade preparados, né? Porque já tem uma visão do mundo, essa questão da atmosfera de valores, a pessoa já traz com ela uma série de valores, traz com ela essa paz que a gente busca estar implantando na educação, né? E traz também todos os outros valores. Então, nós não somos perfeitos, mas nós já temos uma base que ajuda muito as pessoas a participarem, e a gente quer que as pessoas participem cada vez mais do vídeo, né? Então, assim, eu sou muito, não posso dizer fã, né? Mas eu posso dizer que é um livro que, para mim, ajuda a facilitar com que o professor consiga trabalhar com valores de uma forma muito mais tranquila, né? Porque assim, o professor é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito criativo, então, aos poucos, ele vai criando outras formas de trabalhar o VIP. Então, o guia de capacitação, esse guia, ele tem tantas sugestões que dali o professor acaba derivando uma série de práticas muito interessantes. Então, é isso que eu tenho para dizer. Se eu ficar mais tempo, eu vou tirar o tempo do Paulinho, que eu não quero fazer isso. Nossa. Está sem som. Está sem som. Eu falei, então vamos lá agora com o Paulinho. Se você quiser nos contar um pouquinho de como foi colaborar e veja por onde você... Eu gostaria de falar um pouco do livro, né? A Márcia teve essa ideia, né? É uma ideia já antiga, e, enfim, ela já tinha produzido outros materiais. Aliás, ela foi pioneira nesse sentido, né? No Vive no Brasil, né? E depois a experiência brasileira agregou-se ao Vive Internacional, e ela colaborou com muitas atividades para os primeiros, né? Os primeiros livros. Esses livros agora estão sendo revisados, quase todos foram revisados, não temos em português, mas temos em inglês. Parte deles foram traduzidos ao português, está no nosso site do Vivendo Valores, e depois eu digito aí para todos vocês. E nessa revisão eu contribuí, mandei algumas atividades para a Diane Tillman, que é a coordenadora de formação e de material. E eu tenho né, foi bom, né, porque foram experiências de sala de aula, né, exitosas, que eu transformei em atividades escritas e enviei e dei essa colaboração, né. E esse livro, a Márcia convidou para colaborar, eu estava num momento muito sem tempo, e o livro tinha um tempo para estar pronto para a editora, e eu peguei uns 10 pontos de um programa da Brahma Kumaris, né, que eu não lembro agora. Eu estou sem o livro aqui, eu estava folheando o livro antes e deixei na sala, né. E eu peguei cada um daqueles pontos e transformei numa atividade adaptada à sala de aula, né. Umas tem a ver com questões de alimento, outras com a nossa percepção espiritual de nós mesmos, outros sobre a relação com o planeta, enfim, são temas muito bonitos. E eu pequena contribuição. Mas, assim, eu queria só fazer uma apresentação rápida do livro, né? No capítulo 1, que fala da história e da teoria dos princípios, as organizadoras, que eu não lembro o nome de todas, sei que é a Ana Maria, a Márcia, e tem mais duas, e outros colaboradores.
Sim. E o Vive Rudá, que é um nome sugerido por Márcia, ela se inspirou numa divindade da cultura tupi-guarani, povos originários brasileiros, que é a divindade relacionada ao amor. Ela tem esse interesse, né? Ela tem um amor específico pela cultura indígena brasileira. O Vive Rudá ela deixa bem claro que é uma experiência brasileira agregada ao Vive Internacional, que procura dar uma adaptação à nossa cultura, né? Captar algo específico da nossa cultura. E ela deixa também, as autoras, a outra é a Patrícia Silva, de Porto Alegre, eu lembrei de mais uma, elas deixam bem claro, né, que quão importantes são os princípios espirituais, a concepção espiritual que advoga a Brahma Kumaris sobre virtudes e valores, né, que é essencial para a compreensão do programa Vivendo Valores, né? E coloca nesse primeiro capítulo os desafios que é educar jovens e crianças no mundo de hoje e o papel relevante da escola nesse sentido, né? Educação e valores. E deixa claro que os objetivos do Vive Rudá são os mesmos do Vive Internacional, não é outro Vive, não é outro programa, né? É uma contribuição brasileira, né? Para nós, educadores brasileiros, que já a Márcia contribuiu muito com isso desde o início, com outros materiais escritos, com CD, com jogos, né? Tem um CD também que foi composto quase todo pelo Alex Pochal. Tem um livro que eu organizei com o Raimundo Nonato Júnior em 2009. E outras coisas que vocês podem ter acesso no nosso site. Certo? Nesse primeiro capítulo também fala de uma experiência do Vive no Rio Grande do Sul, uma experiência exitosa, fala do público-alvo, enfim. No segundo capítulo fala das atividades, qual o público-alvo do programa, né? O Vive é para a comunidade escolar, professores, estudantes, pais, gestores, e coloca o ato de educar como uma preparação para a vida, né? Tanto nos aspectos internos, né? O lado espiritual, o lado emocional, o nosso lado psíquico, como também a preparação, digamos, externa, né? A preparação do estudante para um cidadão, não só de sua comunidade, não só do seu país, mas planetário, né? Trata de questões sociais, culturais, históricas, ambientais, de uma perspectiva positiva, ativa, colocando o estudante como protagonista e trabalhando com a diversidade metodológica que faz com que a proposta do Vive seja extremamente apreciada, eu diria mais ainda, apreciada e encantadora, né? O terceiro capítulo é dedicado a uma formação dos educadores, né? A parte dos princípios da andragogia, que eu diria que é a pedagogia específica para educar adultos, né? E trata dos princípios metodológicos também, oficinas, atividades sistemáticas, textos, trabalhos em grupos, e a liderança do professor como educador a partir das virtudes, a partir dos valores, né? O quarto capítulo, ele se dedica a questões ambientais e à cultura brasileira. Ele trata, por exemplo, do planeta Terra, com atividades e com propostas interessantes, dos valores das culturas originárias brasileiras e a festa junina, né? E que é uma proposta de educação multicultural, né, adaptada à diversidade brasileira. E, por fim, o capítulo 5 é um capítulo curto que é chamado de aprofundamento. As autoras propõem uma série de textos que servem para professores e estudantes se aprofundarem e refletirem sobre a educação e valores humanos. Então, é um livro, né, bastante extenso, né, rico, criativo, bem diagramado, né, com uma boa base bibliográfica, que
os usuários, os leitores, os educadores podem enriquecer a sua prática, né? E eu confesso que, para mim, foi bom ter dado essa pequena colaboração e ter contato com essas educadoras, Patrícia, Ana e Márcia. Até hoje nós temos um contato sempre, né, necessário, estamos dialogando, conversando. A Ana viria hoje, ela foi convidada, é uma das organizadoras, mas infelizmente aconteceu imprevisto, ela não pode estar conosco. Sei que Valdete me mandou umas perguntas que faria, né? E fique à vontade, Valdete. E Cleide também, ou outros os que estão aqui presentes, fiquem à vontade, que pudermos. Valdete, me escuta? Uma das perguntas... Antes de você responder a pergunta, eu quero só comentar no capítulo 2, que a Márcia colocou a questão da educação positiva e do feedback como uma prática fundamental, né? E que eu acho que isso é uma coisa que no livro da Daiane não tinha, e que ela colocou e que foi muito, muito interessante, né? Essa questão do feedback, né? Que parece que professor e aluno, o professor fala, o aluno não, como é que fica isso? E o feedback, né, dentro da sala de aula, principalmente, é uma das coisas muito interessantes, né? Só queria comentar isso. É verdade. Eu diria assim que os livros internacionais, eles não têm assim uma seção específica para isso, mas durante o processo de formação do Vive para educadores e todas as atividades do Vivendo Valores, na sua estrutura tem uma parte chamada atividade. E em todo esse processo, tanto para professores como para educadores, existe pontos para reflexão e atividades que levam ao que nós chamamos a prática da escuta ativa, né? Do respeito pela opinião. E isso é muito presente, que é um dos valores, né? É uma das dificuldades que se tem na educação. Nós, professores, nem sempre somos bons ouvintes, né? Os estudantes geralmente não são bons ouvintes também. A prática da escuta é uma atitude que por trás dela estão tantas virtudes, né? Exatamente. E eu tenho exercitado isso muito, né? Não tenho tido assim o sucesso que eu gostaria, mas assim, quando eu consigo escutar, sinto que há resultados incríveis, né? Recentemente eu até escrevi um texto sobre isso para a revista online. A Gorete, que é a editora, ela me pediu uma experiência sobre educação e valores, e coisa assim, o que eu lembro, o que eu faço, não sei. E aí, de repente, eu lembrei de um aluno que é tímido e tem dificuldade de aprendizagem, e que nós estamos voltando da pandemia, né? E ele já era meu aluno há um ano, mas eu não conhecia pessoalmente, ele não frequentava as aulas no ambiente de aprendizagem, na internet, e eu conheci o menino cabisbaixo, né? E eu comecei a primeira aula, pós-retorno, né, nessa turma, fazendo uma dinâmica com as cartinhas de valores, né? Para que todos apresentar. Essa dinâmica é clássica, todos os meus alunos sabem disso. Inclusive, estou vendo aqui na lista de participantes, um ex-aluno meu, né? Que certamente ele passou por essa dinâmica, né? E essa dinâmica encanta, porque ela toca a essência, a Cleide sabe, ela usa. Adoro trabalhar. E esse aluno, na hora que cada aluno tinha que se apresentar, falar a virtude que havia recebido, ou comentar, ou presentear alguém, ou, enfim, era uma coisa. E ele não quis falar. E
eu, eu não tenho a virtude do bom humor, aliás, tem um pouquinho, e ela só se manifesta em sala de aula. Em outros espaços eu não tenho essa virtude, né? E eu comecei a provocá-lo para que ele falasse, né? Provocar e o que você faz? Ofereça essa carta para alguém. Quem é que você gosta aqui? Um amigo, você tem um amigo? E as respostas eram sempre não, né? Sempre não. Eu me aproximei, brinquei, ele riu um pouco. E, na verdade, eu estava praticando a escuta, valorizando, incentivando ele a reconhecer aquela virtude ou outra qualquer, né? E aquela brincadeira, aquele pouquinho de bom humor, aquela escuta, aquela atenção, criou uma relação de extremo respeito entre nós, né? E quando eu saí da sala, ele me procurou e disse assim: na próxima aula vai ter isso de novo? Assim, se você quiser, né? E esse aluno, ele tem melhorado bastante o seu nível de aprendizagem, porque ele criou uma confiança, né? A partir dessa percepção, a partir desse ato de escuta, de reconhecer nele qualidades, né? Apesar das dificuldades. Então, essa é uma das coisas muito bonitas que tem no Vive, né? A virtude, a atitude da escuta, Exatamente. a ciência que está, o apreço, o respeito, que é a essência do Vive, né? O que é a metodologia, o que é a teoria do Vive? As autoras deixam bem claro, a Diane Tillman e outros coautores do material. A base teórica do Vive é criar uma atmosfera de valores. O que é a atmosfera de valores? Fazer com que o indivíduo, seja ele o aluno, o professor, se amado, respeitado, valorizado, compreendido e seguro. Não quer dizer que a escola não tenha conflito, que não haja tensões, né? Não existe mundo sem conflito. E é outra coisa interessante do Vive, né? Os conflitos serem resolvidos com valores. Com valores. Usando a escuta ativa, né? Por isso é tão importante fazer isso né? diariamente, né? Inclusive, uma pergunta que Valdete, você está aí? Eu vi que você apareceu e deve estar com problemas de conexão. Ela me mandou uma pergunta. Eu estou sim, Paulinho. Assim, deixa eu só falar, caiu aqui a conexão 2 vezes, sabe? Mas se cair, vocês fiquem firmes. Você quer falar das perguntas, né? Que eu mandei algumas aí. Você me mandou uma que é como tem sido sua prática de longa data de uma educação em valores, né? Eu até já entrei um pouco nisso. Eu trabalho com o Vive desde quando ele surgiu, em 96. Eu conheci com a Márcia, né? Ela veio a Fortaleza dar uma formação com aquela experiência dela que surgiu no Brasil. E a partir de 95, eu tinha o hábito de ir à Índia todo ano e eu fiz algumas oficinas de palestras com pessoas esse grupo principal que criou o Vive, né? Alguns membros desse grupo principal, que eram 20 educadores internacionais. E no começo desse século, né, 2003, 2004, eu fui 2 vezes a Oxford, na Inglaterra, e fiz 2 formações com esse grupo também. E isso me deixou assim com uma certa experiência, né, de conhecimento do programa. E então eu tenho trabalhado, estou só abrindo aqui a mensagem da Valdete que fechou. Desculpe. A minha experiência é como professor em sala de aula, né? Eu sou professor já há uns 30 anos e cotidianamente há 27, e quando eu dava aula para fundamental, eu trabalhava com mais frequência, que o ensino médio diminuiu devido ao propósito que as escolas têm para o ensino médio, né? Uma formação mais um futuro mundo dos estudantes no ensino superior. E então eu tenho essa experiência e hoje eu trabalho mais assim, eu trabalho muito pouco os livros do Vive e trabalho mais criando atividades a partir dos conteúdos curriculares, história de sociologia, né? E tem uma disciplina que às vezes eu pego na escola que se chama projetos interdisciplinares, que o professor fica à vontade para fazer o que quiser, aquela disciplina de acordo com sua especialidade. Então eu trabalho o Vivendo Valores em diálogo com o conceito de interculturalidade. Também tenho colaborado quase todos esses anos
na parte de formação de educadores, criação de atividades, ajudando na coordenação nacional, que hoje somos 4, Cleide está aí, eu, a Luísa, do Rio, e a Núbia, também de São Paulo. Então, como voluntário, essa é a minha atitude. E como eu gosto de escrever, eu criei esse hábito de escrever, quando comecei a pesquisar história enfim, eu desenvolvi o hábito de escrever sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu leio, que eu estudo, né? Então, eu gosto de escrever, eu escrevo alguns textos, né? Algumas atividades. Alguns ficam no computador, alguns eu publico, né? Assim, então, é uma forma de escrever, uma forma da gente deixar, né, sedimentar, deixar guardadas as experiências, né? Às vezes, quando eu quero rever algo, está escrito, eu aplico aquilo em sala de aula, algo que já foi feito, que está registrado, né? Para não se perder. E compartilhar com os outros, isso é muito bom. Está sem som, Valdete? Eu falei que logo teremos, então, um novo material, né? E um outro livro. Nós temos um livro de artigos, de convidados, era para os 25 anos do Vive, ele está um pouco assim, atrasado, né? Mas vamos ver se ele sai, né? Ele está pronto, falta passar como é um livro organizado por 3 pessoas, né? Tem que passar pela mão dos 3, cada um dá o veredicto, né? Fazer as revisões, enfim, isso é um processo demorado, Mas que boa notícia, né? Logo ele estará na página do Vivo, para que as pessoas possam ler. Posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Então, eu vou aqui para a próxima, porque eu tinha colocado essa do guia prático, aí a Cleide acabou falando para a gente bastante. É verdade. Sincronicidade, né? É verdade. Então, assim, eu não sei se você respondeu, mas se quiser acrescentar, que eu tinha também colocado essa pergunta, né? Como esse livro pode cooperar com uma educação em valores a nível pessoal, educacional e social? Porque eu penso que ele é amplo, né? Ele é amplo, a gente pode estar utilizando ele em vários aspectos na nossa vida. Então, gostaria que você e a Cleide também, se quiser compartilhar alguma coisa sobre isso, né? Toda forma de educação, ela coopera, ela contribui para o crescimento pessoal do indivíduo, né? Toda forma de educação. E, obviamente, quando nós falamos de educação, a gente pode falar de uma sala de aula, nós podemos falar de um projeto pedagógico de uma escola, ou de uma secretaria municipal, educacional, ou de uma macroestrutura, como o Ministério da Educação, né? Então, o Vive, ele contribui para a educação, sim, porque tem muitos professores que fizeram formação com o Vive. Nós tivemos um tempo, no início, final dos anos 90 e nas primeiros anos desse século, a demanda era absurda e nós não dávamos conta, né? Hoje a gente está começando uma prática assim mais virtual, já demos um curso, estamos preparando outro, porque vivemos um outro tempo, né, da educação, a pandemia mexeu com esse lado do mundo virtual, e eu acredito que toda educação, ela é pessoal, ela é social, ela é cultural, né? Quando uma escola, um professor, um currículo, ele tem uma prática de educação fundamentada em valores humanos, ele está trabalhando com o indivíduo, está contribuindo para que esse indivíduo desenvolva suas virtudes, na relação consigo mesmo, na relação com os outros, ali próximo, na sala de aula, na sua comunidade, na sua sociedade, e numa perspectiva maior com o mundo, né? Eu gosto de uma expressão que é usada muito por um filósofo, historiador francês, Edgar Morin, ele chama de a prática da cidadania planetária, né?
a educação em valores humanos, ela tem ela dá uma contribuição colossal para isso, né? Porque quando a gente envolve tolerância, respeito, paciência, compreensão, convivência respeitosa com a diversidade, nós estamos nos tornando um cidadão para o mundo, né? Estamos dando uma contribuição maravilhosa para que a intolerância, o desrespeito, a incompreensão diminuam. E o VIVE é uma ferramenta, é uma abordagem educacional excepcional para isso. Eu digo com propriedade, porque nesses mais de 20 anos eu tenho vasculhado esse material, eu tenho praticado em sala de aula, eu tenho refletido sobre eles. Eu acredito que Cleide corrobora com esse ponto de vista, né? E outros talvez estejam aí que conheçam o programa. Com certeza. Queria só lembrar que nós vamos começar uma capacitação virtual agora em novembro. Então, logo a gente vai estar espalhando o convite aí para as pessoas fazerem inscrição. E assim, é isso que você está falando, né, Paulinho? Essa questão da modernidade, né? A gente poder fazer capacitação de muitas pessoas, onde elas estiverem, para que realmente o programa consiga ir penetrando em muitas camadas, em vários lugares ao mesmo tempo, né? Outra coisa que é válido destacar é que o VIVE, ele não centra só no aluno, né? Ele é multifacetado, né? Ele é o aluno, a gestão, o docente e a família, né? Uma boa aplicação do VIVE seria nessas 4 dimensões. Dificuldades, né? E eu costumo dizer que a pouca criatividade que eu tenho como professor, eu acho que 75% vem da minha relação com o VIVE. E os outros, do meu assim, da minha criatividade genuína e da experiência de muitos anos, né? Mas o VIVE me fez ser holístico na perspectiva da educação, me fez usar mais criatividade, me fez amar a minha profissão de educador mais do que eu amava, que eu falo isso com muito orgulho. Eu trabalho há 27 anos como professor e eu não me sinto cansado, né? Hoje eu não me aposentaria, eu continuaria trabalhando, porque essa visão de educação que o VIVE propõe para a gente é que o professor são os valores vivos, né? E eu procuro, claro, eu tenho meus defeitos, minhas dificuldades, eu tenho virtudes que eu tenho mais facilidade, outras não. Tem valores, né? E aí um dos valores que o professor que trabalha com educação holística em valores humanos tem que ter muito, muito, muito claro para os estudantes é a humildade e a honestidade, né? Porque eu pensei aqui 2 coisas, né? Primeiro que eu acho que eu estou com muita sincronicidade com a Cleide, porque eu ia falar justamente para ela comentar aí do programa. Acho que a gente está numa sintonia. E também eu gostei muito isso que você falou, né? Não tem como, de toda a fala de vocês está maravilhosa, mas isso que você falou, né? Não tem como você ser estanque desse processo de desenvolver os valores dentro de você, estar sempre atento, né? A como você está trabalhando com esses valores, o que está precisando ter um olhar mais aguçado, não é, Paulinho? Sim. E eu dizia, né, que é importante a humildade, a honestidade, né? Porque os professores não deixam de ser inspirações para os estudantes e nem sempre nem todo momento vamos estar conectados com a nossa essência de paciência, de amor, de respeito, né? E quando não estivermos, a gente tem a humildade, a honestidade de dizer isso, né? De dialogar. É um processo de crescer junto, né? De autodesenvolvimento junto, né? Assim, Sim. e eu só queria estar vendo assim se alguém está querendo
falar, levanta a mãozinha, e também que a Kátia colocou que o livro está em promoção aqui na editora, se alguém tiver interesse. Posso fazer mais uma perguntinha? Sim, por favor. Eu não sei como que seria, né, se existe isso, mas eu pensei assim, quais seriam os pilares do Vive, né? Não sei se tem com esse termo, pilares do Vive, mas eu gostaria que vocês comentassem o que que sustenta, né? Eu sei que são os valores, mas se tem alguns pilares mais fundamentais. Você também já falou aqui da humildade, né? Que o professor tem que ter, e da verdade, né? Honestidade, mas se tem esses pilares, quais seriam? Eu vou falar algumas coisas e Cleide pode agregar. Eu diria que um dos pilares do Vive é entender que a educação é um processo de compreensão do indivíduo a partir de uma dimensão ampla, né? O biológico, social, cultural, psíquico, emocional e o espiritual, né? E outros, né? Então, nesse sentido, é um programa holístico, né? Outros pilares é que as nossas virtudes são inatas, né? Mas elas precisam de estímulos, elas precisam de um convívio social, de um convívio em sala de aula, como é que eu diria, estímulo mesmo, né? Uhum. Os jovens precisam de exemplos, né? Não só do professor, mas dos pais, dos governantes, dos líderes, né? E, a escola acaba reproduzindo o que está na sociedade maior, né? E muitas vezes a escola cria uma prática pedagógica que quando as crianças e os jovens saem do âmbito escolar, aquilo não é replicado lá fora, né? Eles não veem na família, ou veem muito pouco, não veem nos líderes, não veem, enfim. Então, é importante pelo menos na escola, os estudantes vejam bons exemplos, né? Na gestão, nas relações, de como se trata a diversidade, as questões ambientais, né? Porque como seres sociais nós não podemos pensar que as virtudes só são desenvolvidas a gente sentando, meditando, rezando, né? É no convívio, né? É no exemplo, né? Que as pessoas veem, elas se inspiram, tá? As virtudes são inatas, eu repito, o Vive acredita isso, mas assim elas não vão ficar ali latentes e um belo dia vão surgir. Elas precisam de estímulo, assim como a semente precisa de sol e água e uma boa terra para brotar, né? E nós precisamos de estímulos, de práticas espirituais ou de uma educação humanista que faça com que as pessoas não aprendam somente a escrever, a ler, a calcular, mas que elas aprendam a amar, elas aprendam a relacionar-se positivamente, aprendam a apreciar a virtude dos outros, né? O Mandela diz, assim como as pessoas aprendem a odiar, elas também precisam amar, tá? A educação em valor, ela não nega o ódio, ela não nega a raiva, ela não nega a desonestidade, mas ela mostra que relações sociais fundamentadas em valores, elas constroem, elas criam uma perspectiva positiva para a vida do indivíduo e para a vida desse indivíduo em sociedade, né? Isso é que eu acho bacana. E a gente pode trabalhar isso com meio ambiente, com espiritualidade, com multiculturalidade, enfim, com tantas coisas, né? Tantas coisas. Você me falando assim, me Até em lembra situações extremamente sensíveis, como foi agora a pandemia. Quantos professores trabalharam com valores humanos, mesmo à distância, né? Tá? Os princípios, né? O outro princípio, o Vive é amplo, ele trabalha todas as questões que envolvem a sociedade e o indivíduo. Esse é um dos princípios. Então, a espiritualidade, a cultura, a sociedade, né? E a relação, a disciplina baseada em valores, a resolução de conflitos baseada em valores,
ao reconhecimento científico, comportamento, reconhecimento científico e construção de comportamentos positivos dentro no processo relacional, também é um dos princípios do livro. Uma riqueza, né? Sim. Queria lembrar do início do Vive, né? A formação do Vive, né? Que foi lá em 1996 e tal. O Vive, ele responde a uma questão muito importante, né? Que o Jacques Delors coloca naquele grupo, né? Que são os 4 pilares da educação. Então, os 4 pilares são a educação até aquele momento. Ela era baseada em 2 pilares, que é o aprender a conhecer, né? Você tem que conhecer todo o conhecimento do ser humano, né? Do nosso mundo, e o aprender a fazer. Então, você levar para a prática aquilo que você conheceu, né? E aí o Jacques Delors traz ele fez um trabalho com vários educadores, onde ele coloca alguns pilares para o século da educação para o século XXI, que nós estamos nele. E aí ele acrescenta 2 pilares: o pilar da pessoa se conhecer, né, aprender a ser, e aprender a conviver com as outras pessoas, né? Conviver com o mundo, conviver com o ambiente, com os animais, com todas as coisas. Então, esses 4 pilares é que embasam a educação, de uma forma geral. E o Vive, ele responde muito bem para ajudar nesses 2 últimos pilares. Não que ele não ajude nos outros, né? No conhecer e fazer. Imagina, porque é através do conhecimento de várias coisas que você coloca em prática esses valores. Mas aprender a ser e aprender a conviver com os outros é o cerne do programa do Vive, né? A pessoa poder o tempo todo, por isso que eu falei da história do feedback, né? Que é muito importante a pessoa ela ser um ser de paz, um ser que é responsável, perdão, um ser que pratica valores positivos, né? E que pratica isso com os outros, né? Insere as outras pessoas na sua vida, mas também ele ter o feedback de como é que ele está indo e aonde que ele deve se aprimorar mais, né? Então, é uma junção de coisas que fizeram com que o Vive acabasse sendo esse programa maravilhoso, porque você trabalha dentro dele, é uma terapia para que a pessoa consiga sair das coisas negativas e tal, e passe para as coisas positivas e comece a ser uma pessoa melhor, né? E os que já não praticavam tanta coisa negativa conseguem entender por que está nesse mundo, por que está nesse grupo, o que ele pode fazer para melhorar a sociedade, porque o Vive ele não se encerra em si mesmo, não é só dentro da sala de aula, como o Paulinho falou, né? Ele tem uma influência na sociedade como um todo, né? A família se beneficia muito, e aí a sociedade como um todo tem um entendimento melhor do que é ser um ser humano de valor, né? Você me falando assim me fez pensar o quão urgente, né? O mundo está precisando de um programa assim, né? No Brasil, principalmente. Então, que todos aqui possam fazer parte, né? Fazer a capacitação. Eu já fiz, vou fazer de novo, já trabalhei, mas quero fazer de novo. E aí fica um convite para todo mundo estar se capacitando, convidando outros para a gente levar esse Brasil e esse mundo para cima, né? Para positivo, para aprender a conviver junto, ter respeito, amor, não é isso? Exatamente, é o que nós queremos, né? Quanto mais pessoas fizerem a capacitação, melhor as coisas vão acontecendo, porque as pessoas entendem que a gente tem que partir de alguma coisa, né? Sim. E aí, durante a capacitação, são muitos temas que nós vamos falando e desenvolvendo e passando algumas atividades e tal. Dessa vez eu pretendo discutir um pouco as atividades que as pessoas fazem no pós-aula, né?
para a gente poder ter sabe, uma mentalidade voltada para valores, de uma forma livre, de uma forma tranquila, que aquilo seja o normal na vida da pessoa, né? Então, muitas escolas, acho que o Paulinho já viveu isso, né? Muitas escolas antigamente falavam assim, mas quantas vezes por semana a gente precisa trabalhar isso, né? E como assim quantas vezes por semana? É todo dia, toda hora, valores está ali na vida da gente diariamente, né? Sim, sim. Não é verdade? Então, assim, você tem que inserir essas atividades no dia a dia, no modo como eu cumprimento você, como a gente se trata o tempo todo, né? Então, não tem que marcar um dia e um horário para trabalhar isso. Nós temos isso, É verdade. né? 24 Os horas por dia. valores estão na disciplina, no horário, Está no trato com o outro. certo, né? Está no cuidar do espaço, está Sim, no piso, está no entender o momento difícil do outro, tudo isso, né? exatamente, exatamente. Mas, assim, não sei se tem um tempo para reflexão, isso concordo plenamente com o que a gente falou. Há uma vasta literatura sobre educação para a paz, educação holística, educação, vários nomes que se dão basicamente para a medicina, né? O Brasil tem uma grande produção, muitas experiências boas, mas assim eu vejo ainda uma grande distância entre o que as escolas querem e o que as escolas fazem. Todo mundo sabe da dificuldade, que precisamos, né, evidenciar mais valores, mais respeito, mais disciplina. Precisamos, mas não faz, né? Um grande exemplo foi agora, a gente passou por uma pandemia, passamos por dificuldade, refletiu-se o efeito que aquilo causou nas emoções, no psíquico, procuramos ser mais humanos, mais tolerantes, mais pacientes, fomos flexíveis, voltamos à sala de aula como se nada tivesse acontecido, continuamos fazendo a mesma educação racional. Parece que o mundo só é para o trabalho, só é para aluno que quer fazer uma universidade, enchendo os alunos de prova, assim. O professor que é maleável, que é holístico, ele sabe penetrar nessa rigidez, nessa casca dura do currículo oficial. Mas as universidades não nos preparam para isso. A gente está criando paralelamente com a experiência de vida de educador, com as leituras, com a formação continuada e com interesse. No meu caso, foi determinante leitura, formação continuada, interesse e a minha vida espiritual, porque há 30 anos eu tenho procurado melhorar como ser humano, cuidar dos pensamentos, cuidar das minhas ações, procurar fazer o melhor que eu posso para mim, para o outro, né? E isso reflete, obviamente, na profissão, reflete na minha relação com os outros, né? Nós não somos formados para isso. Exatamente. Para ser melhor, hoje para pisar no outro, rir do outro, não para rir com o outro, para rir do outro. Focar. E aí a gente tem uma concorrência absurda na sala de aula. Porque, hoje, no mundo do mundo digital, no mundo das redes sociais, tem um lado maravilhoso, é o lado das oportunidades, como nós estamos fazendo aqui, né? Cada um sentado na sua casa, o mundo digital nos proporciona isso. Mas o mundo digital tem um submundo que é uma loucura, né? Paulinho tocou num ponto muito interessante, né? Desse submundo do mundo digital. Talvez seja alguma coisa para vocês estarem pensando para o Vive também, agora para a formação, né? E, assim, só queria colocar aqui que o nosso tempo está chegando. Acho que é a Eliane que colocou de Olinda, não tenho certeza, mas que o interessante é a gente, na BK Olinda, né? É a gente observar a reunião de pais depois que o Vivi está na escola, ela mesma. É verdade, Eliane. E você fez um trabalho lindo na AMO. Eu participei daquele trabalho lindo, fui um dos que colaborou desde o início. Enquanto você esteve presente, você fez uma coisa espetacular. Posso
também fez um trabalho muito bonito na segunda. Ela nos contou com relação ao trabalho com os pais, é muito interessante. Eu estou sempre fazendo a prática aqui, mas, enfim, é muito interessante a gente ver a diferença que existe entre reunião com pais antes da formação do VIVE, né? E como é que eles fazem depois da formação. Porque uma das coisas que a gente vê é que, assim, para que você faz uma reunião de pais, né? É para reclamar do filho? O pai já sabe, contar para o filho que o filho fez de errado, o pai já sabe que tem isso, né? É uma reunião para que os pais conheçam a escola, conheçam melhor os filhos, conheçam os professores, conheçam o que a criança está aprendendo, como é que é isso. Então, um dos temas da capacitação, eu sempre coloco a questão dessa reunião, de juntar os pais ali para que eles entendam um pouco o que de bom eles fazem para os filhos, né? O que pode fazer nesse encontro entre a escola e a família, né? Então, queria lembrar que assim, a formação também ajuda nisso, ajuda o professor a ficar mais leve para fazer a reunião de pais e não cobrar, para que os pais também não cobrem do professor, mas para que juntos consigam fazer um mundo melhor para os seus filhos, né? E para a convivência de todos na escola, né? Obrigada. Seu som, Valdete. Minha internet caiu de novo, viu? Se cair, vocês assim, façam o fechamento. Estamos segurando aqui. Ó, esse é o Vive Rudá, a capa bonita, né? Muito bonito. Muito bonito. O link para acesso à editora está aí. Vocês podem, interessados, podem ver. Está em promoção. É muito bonito, né? Legal. Muito bom. Vocês podem fazer assim as considerações finais. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Foi colocado o link ali também. E aí, nós, professores, temos que acreditar em um projeto educacional, holístico, plantar as sementes. Aí eu não consegui ler o restante aqui. Plantar as sementes que germinarão, cada um fazendo a sua parte. É da Hilda Breckenfeld. Então, nós vamos sair daqui, Hilda, e todos... Nós vamos sair daqui, Hilda, você e todos que estão aqui, assim, ó, vive, vive, né? Tipo, levantando a bandeira do vive. Paulinho e Cleide gostariam de falar alguma coisa? Ó, o Matheus também acho que quer falar alguma coisa, Matheus? Eu só agradecer aqui a aula, né? E dizer que eu me apaixonei por um professor, e aí, onde ele está dando aula, eu corro para poder entender e escutar, né? Saber que é uma pessoa que fez total diferença. E aí, quando eu estava falando das práticas, né? Uma das metodologias que ele usava na sala de aula, e aí, recentemente, até lá o Rodolfo, né? E aí, vou contar um segredo para todos vocês. Vocês chamam ele de Paulinho, eu chamo ele de Sergito, né? Então, né, Sergito? Eu gostei dessa camisa do Santos. Pois é, o maior de todos. E eu acredito que a educação, de fato, ela é transformadora, né? Eu acredito que hoje eu acho que o meu patrono nesse sentido tem sido o Sergito, né? Então, todas as nossas conversas a gente fala de educação, e não é à toa que hoje eu trabalho com isso, ainda não, estou só no mercado privado, né? Mas diante das influências dele, né? E de todos os meus professores, não só dele, obviamente,
E agora da minha esposa, que está formando em biologia, eu também estou quase decidindo já também entrar para ser professor, né? Então, estou buscando para ver se é de fato isso, não sei. Mas a vida é longa, né? Então, não me cobra. Parabéns, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigada. Tá vendo, Paulinho? Na prática, né? Esse é o vivendo. Mas esse aí foi fácil, ele era muito amoroso. Muito bom. Eu quero agradecer o convite do Paulinho para participar hoje. Foi muito, muito gostoso, foi um prazer estar por aqui. Matar saudade de você, Valdete, e eu aguardo todo mundo se inscrevendo, né? A gente já vai, essa semana a gente resolve essa história do convite e tal, para estar mandando para todo mundo, tá bom? E todo mundo aqui multiplicando, né, Cleide? Engajem-se, precisamos de voluntários, pessoas que queiram ser futuros formadores, que queiram colaborar em outras áreas. Entre em contato conosco, com Núbia. O site existe para isso, né? Isso, o site do Vivendo Valores, vivendovalores.org.br. Eu agradeço a Brahma Kumaris, a editora, agradeço Kátia, Valdete, Cleide, todos aqui presentes, por oportunidade de compartilhar coisas boas, né? Muito bom. Então, em nome da editora, a gente agradece muito o Paulinho, a Cleide e todos vocês por essa noite rica, onde aprendemos bastante, né? E é sempre bom a gente ter novas ideias, ouvir novos projetos, saber que tem um vive pela frente, que a gente pode ajudar o mundo a ser melhor, né? Cada um fazendo o seu pedacinho, espalhando, fazendo a sua parte, a gente vai construindo o mundo que a gente acredita, né? Exatamente. Então, a gente encerra agora muito grata, então, ao convite da Brahma Kumaris e muito grata a vocês dois e a todos os participantes. Então, a gente faz uns minutinhos finais para a gente selar, assim, com chave de ouro. Ou melhor, com chave de diamante, porque já foi fechada com chave de ouro. Então, vamos lá. Respire profundamente. E lembre-se dessa atmosfera de amor de hoje à noite, desses relatos enriquecedores, dessas oportunidades preciosas de compartilhar, de crescer, de estarmos juntos, de aprender a ser e a conviver uns com os outros, em harmonia, em serenidade, como um ser pacífico, amoroso, reluzente, que como uma planta quer sempre crescer em direção ao sol, em direção ao que é positivo, e ao que é luminoso. Que possamos hoje e nos próximos dias
nos nutrir de valores, ter o propósito de levarmos projetos assim adiante, de maneira bastante determinada, amorosa e leve. E assim nos despedimos dessa noite com muito carinho e gratidão. Om Shanti, eu sou um ser de paz. Então a gente pode fazer um coração, todo mundo na galeria? Quem quiser abre a galeria ali. Isso, gostei do óculos. O óculos de amor. Fazer esse óculos de amor, isso. aí. Então, que o amor cresça nos corações, né? E que o Vive se expanda. Tchau a todos. Boa noite. Tchau, até a próxima. Boa noite, Om Shanti. Om Shanti. Boa noite, pessoal. Gratidão. Boa noite.